Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Gritlet, eu sou professora de costura criativa. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa nécessaire. É uma nécessaire dupla, com divisória no meio, que você pode usar para vários nichos. No nicho maternidade, no nicho feminino, até no nicho masculino também. Você pode personalizar com o nome do casal ou duas crianças. Aí fica ao seu critério para você usar aí no seu ateliê da forma que melhor ficar para você. Eu queria agradecer a nossa parceira, a loja Gabi Vitrine Criativa. Na loja da Gabi, você vai encontrar todos esses materiais. Lá você encontra também aviamentos, sintéticos, ferragens, alças, e tem alças lá que são exclusivas da loja da Gabi. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o @ da Gabi para você ir lá conhecer a loja e fazer o seu pedido. A loja Gabi Vitrine Criativa envia para todo o Brasil. Então vai lá conhecer, já segue a loja para você não perder as novidades. Então vamos para a aula de hoje? Na aula de hoje eu fiz esses dois espelhos, porque a nossa nécessaire vai ter dois lados e eu escolhi fazer um lado de menino e um de menina. As medidas todas vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, aqui eu fiz dois cortes e eu já bordei, tá? Coloquei o EVA atrás aqui, como você pode ver, 2 centímetros menor, tá? E vamos arredondar aqui. Eu arredondei com um cone de linha. Mas, se você tiver essa reguinha aqui de canto, você pode usar o raio de 4 centímetros. Tá? Que é a mesma medida do cone. Então, a gente vai arredondar as 4 pontas. Quero dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem estruturar a peça, antes de vocês colocarem o EVA, vocês já dobram e marcam o meio da peça. Antes de colocar o EVA, porque depois, tá vendo? Fica bem duro aqui e fica difícil de você dobrar. Então, agora a gente vai colocar o forro. Aqui eu tô usando bagum. A gente vai prender o forro nos dois espelhos e colocar o vivo. Eu sempre gosto de deixar o forro maior, para poder não correr o risco de, se você cortar a conta certinho, pode ser que você puxe um pouquinho para cá, ele escorregue e você não consiga alcançar aqui com o forro. Então, eu sempre corto um pouco maior e depois a gente refila. A gente vai repetir do lado aqui do nosso lado menina. Ó, o forro tá um pouco maior. A gente vai passar uma costura com ponto largo mesmo, toda a volta e tirar o excesso. Ficou assim, os dois espelhos. Agora a gente vai colocar vivo nas duas peças, nos dois espelhos. Aqui eu usei o vivo encapado, que eu acho que fica mais elegante, fica mais chique a peça. Então, eu encapei o vivo. Se você tiver dificuldade em encapar o vivo, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo ensinando como que eu faço, né, para encapar o vivo. Quando a gente vira assim o vivo, ó, ele já faz o jeitinho do espelho, tá vendo? Eu não dou pique nas curvas, eu moldo mesmo com a mão
o vivo para que ele fique bem durinho assim, bem encorpadinho a peça. Agora a gente vai colocar o vivo no espelho de menino. Agora a gente vai fazer o canal do zíper. As medidas vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? São 2 cortes para a parte de fora, 2 cortes no bagum e o zíper. Forro direito do forro com o avesso do zíper e vamos bater novamente a costura. Agora a gente vai abrir esse sanduichinho desse jeito e vai jogar o forro para trás, dobrar aqui e passar uma costurinha aqui. Aqui eu tô usando o Prada, que é um sintético 08, e o Bagum como forro. Mas você pode usar aqui qualquer sintético 08. E o forro você pode usar o nylon emborrachado, que também é impermeável. Quando é peça maternidade, eu gosto muito de usar forro impermeável, que fica mais fácil da mamãe tá limpando, se derramar alguma coisa. Então, agora a gente vai rebater aqui uma costurinha para poder prender aqui. Ah, uma outra coisa. Esse canal de zíper, ele é muito pequenininho, vocês podem ver aqui, bem fininho. Eu cortei ele com 3 centímetros, só que ele acaba perdendo um pouco desses 3 centímetros por conta dessa costura. Então, não vai dar pra gente estruturar aqui, colocar o pedacinho de EVA como a gente tá acostumado a fazer. Mas ele vai ficar encorpadinho, porque ele é bem curtinho e vai ficar próximo do vivo aqui, e ele vai ficar encorpadinho como a gente gosta. Agora, a gente vai passar a costura aqui na beiradinha e tirar aqui esse excesso do forro. Acabou a minha linha da bobina. Pronto, já troquei aqui a minha bobina. Vamos continuar aqui. Agora, o outro lado, a mesma coisa. O tecido de fora pra cima, zíper direito com direito, a linha aqui, né, pra não ficar torto, um lado mais pra cima, outro mais pra baixo. Mas, se acontecer, dá pra abrir o zíper e tentar alinhar de novo com o cursor, tá? Agora, a gente vai passar a costura aqui e depois vamos colocar o forro. Forro direito virado pro avesso do zíper. E passa a costura novamente. Agora, a gente abre e rebate a costura aqui, próximo ao zíper, e finaliza aqui com a costura segurando, prendendo o tecido de fora no forro. Agora, a gente vai colocar o cursor e colocar o fundo do canal do zíper. Aqui, eu queria mostrar pra vocês um detalhe.
Eu peguei o zíper, o cursor comum que eu tinha aqui e quis colocar um detalhezinho para combinar com a peça, para ficar bonitinho. Então, eu cortei uma tirinha e dei 2 cortes para afinar um pouquinho aqui, porque o buraquinho do cursor é menor do que a tirinha que eu cortei. E passei uma costurinha toda a volta, tá? Aqui deu uma marcadinha por causa do calcador que passou aqui. Então, vocês podem passar um pouquinho mais para baixo. Não deixe o pezinho passar em cima desse ferrinho aqui, porque acaba machucando aqui o sintético. Mas esse eu vou deixar assim mesmo. Agora, a gente coloca o cursor e vamos colocar o fundo do canal do zíper. Aqui a gente tem o fundo e o forro do fundo. Aqui a gente vai colocar direito com direito, passar a costura. Se caso ficar um pouquinho maior, tá vendo? Que aqui ficou um pouquinho maior, que às vezes o zíper, tem uns que são mais estreitos, outros mais largos, aí você faz uma pressãozinha aqui, ó, que ele vai se ajustar, tá? E depois não vai fazer nem muita diferença quando a peça estiver pronta. Aí agora, direito do forro com direito do forro, e a gente passa outra costura. A gente vai passar a costura um pouquinho pra dentro, pra não ficar muita costura uma em cima da outra e fragilizar aqui o nosso sintético. Nesse acabamento aqui, eu gosto de fazer desse jeito. Jogo só o sintético pra cá e passo aqui a costurinha de acabamento. Eu não gosto de jogar o forro também, tá? Porque aí aqui no final, quando ele tiver pronto, ele vai ficar desse jeito, sem aparecer a costura aqui. Eu acho mais bonito, mas se você se sentir mais seguro puxando, gostar mais assim, você faz do jeito que você preferir. Fica assim. O lado rosa, eu já adiantei aqui para o vídeo não ficar tão longo. Tem aqui também os pedacinhos de EVA que a gente vai colocar no fundo, tá? Na parte do fundo da necessaire, a gente vai colocar o EVA para ele ficar estruturadinho. Então, a gente vai fechar uma parte, tá? E a outra a gente vai fechar depois. Eu vou começar aqui com o ladinho rosa, vou marcar o meio do canal do zíper. Gente, eu faço isso para todas as minhas peças. Eu sempre marco, mesmo que eu já tenha a medida certinha, eu sempre gosto de marcar para depois não ficar folgado, nem apertado. Então, eu vou marcar aqui, todo com clipe, ver se tá fechando direitinho. E aí, eu vou cortar se tiver a mais e a gente vai fechar. Ó, tá vendo que tem uma folga? Aí, aqui a gente vai ajustar. Mais ou menos aqui com o pé de máquina. A gente vai marcar aqui e cortar. Agora, a gente solta todo o clips, tira o clips. Não esquece de ajeitar aqui também o forro. E agora, a gente já pode fechar. Direito com direito, passa a costura. Do lado do forro, a mesma coisa. Sobe com forro com forro,
junta aqui e passa a costura unindo tudo. E aqui a gente vai fazer aquele detalhe da outra peça, ó. Em vez de jogar todo o forro pra cá, vou jogar só a parte principal, o tecido de fora, o forro tá todo aqui pra baixo. E a gente vai passar uma costura aqui. Agora, a gente joga o forro pra baixo. E a gente vai passar uma costura aqui só de um lado, que do outro lado a gente vai encaixar o EVA. Agora, a gente vai encaixar o EVA aqui. A gente dá uma medida aqui, uma olhadinha mais ou menos, se vai encaixar, sempre menor, tá? Sempre menor. Aqui, ó, ainda dá pra tirar um pouquinho. Vocês podem fazer no olho mesmo, tá, gente? Ó, mais ou menos assim. Aqui tá o fundo da necessaire, a gente vai colocar, tá vendo? Que ele tá sobrando em todos os lados. Aí, a gente vai encaixar ele aqui dentro. Soltinho mesmo. Ó, ele fica assim. Soltinho, a gente vai fechar aqui e cortar o excesso do bagulho. Assim, vai cortar, a medida que tá aqui na descrição do vídeo, vai colocar o EVA, 2 centímetros menor do que o tamanho da divisória. A gente vai prender, eu faço assim, ó, prendo com fita crepe, pra ele não escorregar. Só pedacinho, tá, gente? Aqui não tem necessidade de colocar cola de contato. Aí, a gente vai pegar essa parte, colocar uma parte maior embaixo. E a gente vai passar a costura e tirar o excesso do forro. Agora, a gente tira o excesso da mesma forma que a gente fez os espelhos. Agora, a gente vai repetir o processo com a parte azul. A gente vai marcar o meio. Aí, a gente vai tirar a medida na parte azul. A gente pode fazer uma peça, a gente pode fazer a medida do fole junto, cortar um e já fazer o outro, porque os espelhos são exatamente iguais. Mas eu vou repetir aqui, para poder você ver mais uma vez. A gente faz a marcação. A gente vai medir aqui o forro.
também. E tirar o excesso do forro também. Agora a gente vai fechar do mesmo jeito que a gente fez com o rosa. Forro, direito do forro com direito do forro, e a gente fecha aqui novamente. Agora a gente vira, forro pra trás e faz a costurinha de acabamento. Agora a gente vai fechar de um lado, colocar o EVA e fechar do outro. Vai colocar o pedacinho de EVA aqui. E fechar. Agora a gente vai pegar o fole do rosa e do azul e a gente vai alinhar aqui, ó. A gente já cortou em cima, agora a gente vai marcar também embaixo. Mesma coisa no rosa. Agora a gente precisa unir esses dois foles. Então, a primeira coisa é a gente ver a posição do cursor, tá? Aqui, no caso, os dois fechando pro mesmo lado. Tá vendo? A gente vai alinhar aqui e a gente vai unir os dois. A gente vai juntar aqui essas duas costuras. Na verdade, vai ficar um dentro do outro. A gente vai alinhar as costuras dos dois lados. Vai ficar um pouquinho de barriguinha, mas a gente vai costurando e puxando com jeitinho para não criar nenhuma dobra, tá? E a gente agora vai fechar essas duas, unir esses dois foles. Aqui a gente vai juntar pique com pique e vai procurar sempre alinhar as costuras e os piques. Ficou assim, tá vendo? A costurinha aqui, bem alinhadinha, aqui desse lado também, tá vendo? Agora, a gente abre aqui, e eu vou fazer uma alcinha aqui pra gente poder colocar nesse necessaire. Aqui eu fiz uma alcinha com 8 centímetros, 8 por 20. E vou fazer aquelas duas dobras, tá? Desse jeito, igual um viés, e a gente vira. Você pode usar dupla face, cola de contato, mas eu vou fazer assim mesmo.
só com o clips. E aí, passa uma costurinha nessa beiradinha e na outra. Ficou assim nossa alcinha. A gente vai pegar o canal do zíper e a gente vai prender a alcinha. A gente abre, só pra gente posicionar nossa alça aqui. A alça sempre tem que ficar pro lado que tá fechando, tá? Pra poder não correr o risco da alça ficar quando você suspender necessaire, a cair alguma coisa de dentro. Então, aqui a gente vai colocar... Eu gosto de colocar aqui bem nessa divisão, vai prender de um lado e do outro. Ficou assim. Agora, a gente vai, novamente, jogar tudo pra dentro. E a gente vai colocar o nosso forro, a nossa divisória. A gente já deu piques aqui em cima e embaixo. E a gente vai clipar a peça toda, unindo aqui o clips, o pique de cima e de baixo. E vai passar, fechar todinho com um pé de máquina. Agora, a gente vai passar o viés aqui, o viés abraçando aqui a peça. A gente vai passar o viés desse jeito, tá? Não dando aquelas duas dobras, não. Aqui a gente coloca o viés sempre na parte de cima, que aí o acabamento do viés vai ficar escondido dentro da necessaire. Agora, com uma tesourinha bem molada, a gente vai tirar esse excesso, cortando bem próximo aqui a costura. Assim. Vocês podem usar aqui também o viés de Borneon, tá? Então, agora, a gente vai jogar toda essa parte aqui pra dentro. E a gente vai unir aqui, ó. Aqui tá o zíper azul. A gente vai colocar o espelho azul aqui, tá? Próximo do zíper azul. Vamos fazer... vamos clipar toda a peça e fechar. Amassa bem a parte rosa, tá? Aperta aqui e a gente vai fechar a parte azul. Pronto, agora a gente vai fechar aqui, levando em consideração essa costura aqui, né, que vai direcionar onde a gente vai passar a nossa costura. Essa segunda costura aqui é a costura que a gente prendeu vivo. Então, a gente vai passar, vai vir costurando em cima dela ou um pouco pra dentro.
que aí quando a gente desvirar, o vivo não vai aparecer a costura. Pode abrir aqui se você quiser, para você poder colocar a mão por dentro para te ajudar. E a gente vai fechar a peça agora. Agora a gente vai passar o viés. Se você estiver costurando numa máquina reta simples, eu acho uma ideia melhor você fazer a alça com uma alça pronta. Porque olha como ficou aqui. Vendo? Ficou muita camada. Eu tô com a minha máquina é uma transporte duplo. Então, ela tem mais força. Mas se no caso a sua máquina for uma transporte simples, eu acho melhor você colocar uma alça pronta, que ela não vai agregar tantas camadas como essa aqui que a gente fez. Agora a gente vai colocar o viés. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro viés. A gente vai tirar o excesso e deixar a costura, o viés próximo à costura. Ficou assim. Agora a gente vai desvirar com bastante cuidado, empurrando sempre o fundo primeiro. Pode usar o secador aí para te ajudar. Aqui, uma parte já tá pronta, certo? Agora a gente precisa fechar a outra parte. Depois que a gente tiver com ela finalizada, a gente vai modelando com a mão mesmo. Agora a gente vai pegar essa parte rosa e dobrar. Colocar como se fosse do avesso. Jogar ela toda por cima da parte azul. A parte é um pouquinho trabalhosa. Lembrando que a gente vai usar os piques aqui pra gente não perder a modelagem dela, tá? E agora a gente vai fazer o mesmo processo. Fechar e colocar o viés. Agora a gente vai colocar o viés. E é só desvirar, nossa peça vai estar pronta. Agora a gente corta o excesso. Prontinho, agora a gente vai desvirar com todo cuidado. Se você puder usar um secador, melhor. Agora a gente vai arrumando, modelando a peça aqui com a mão, para que ela fique toda certinha.
Aí você vai desamassando e ela vai tomando o jeitinho, a forma. Tá pronta a nossa necessaire dupla. Pode usar com o nome para 2 crianças, o nome do casal, ou você pode colocar farmacinha e fralda. Aí você usa a sua criatividade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, se vocês gostaram. Vocês que assistiram até agora, o meu muito obrigada. E coloque aqui nos comentários se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. E se vocês gostaram desse vídeo. Eu queria agradecer a nossa parceira, a Gabi Vitrine Criativa, que é a loja que oferece todos esses materiais nas nossas aulas. Então, tudo que foi usado aqui você encontra na loja da Gabi. Eu vou deixar aqui na descrição o @ da loja da Gabi para você fazer o seu pedido, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.